RCP Notícias. Em Cabo Verde já são 7 horas, tempo então para as notícias. No primeiro jornal a abrir vamos conhecer os destaques desta edição com o Júlio Vera Cruz Martins. Bem-estar e segurança são definidos como os interesses nacionais vitais que o Estado deve prosseguir e preservar no conceito estratégico de defesa nacional que hoje entra em vigor. A 10ª Conferência do Fórum dos Tribunais Superiores dos Países da Língua Portuguesa reúne-se a partir de hoje na cidade da Praia. Cabo Verde, o único Estado soberano da Macaronésia, é um país-chave que tem a responsabilidade de apresentar propostas como a solicitação da vinculação articulada dos países da CPLP ao espaço ibero-americano, uma posição defendida pelo diretor da Cátedra Funiber de Estudos Ibero-Americanos, que profere hoje uma conferência na UNICEV. Os 7 sindicatos que representam os trabalhadores da saúde são recebidos pelo Presidente da República ao fim da manhã. Reuniram-se ontem à tarde com a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves. Primeiro-Ministro fala ao país sobre a situação de dengue. Conhecidos os destaques, agora o desenvolvimento destas e de outras notícias. Edição é do jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, encontra-se em Bruxelas para conversações de emergência com a NATO e parceiros europeus, a fim de acelerar a ajuda à Ucrânia, potencialmente ameaçada pelo regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. A União Europeia deve apoiar a Ucrânia enquanto for necessário, contando a ajuda militar, financeira e humanitária. Lançou esta terça-feira durante a audição perante parlamentares europeus. O conceito nacional, o conceito estratégico de defesa nacional, publicado ontem no Boletim Oficial, entra hoje em vigor, define as vulnerabilidades do país, mas traça então o quadro das alianças que deve promover. O bem-estar e a segurança perfilam-se como os interesses nacionais vitais que o Estado deve prosseguir e preservar. O conceito estratégico de defesa aponta que Cabo Verde deve reforçar a sua inserção no mecanismo de prevenção, gestão e resolução de conflitos e de manutenção de paz e da segurança da CEDEAO, que integra a arquitetura de paz e segurança da União Africana. Diz ainda o documento, que entra hoje em vigor, que a integração em espaços de concertação político-diplomática em matéria de cooperação e segurança, como a CPLP e as OPACas, para além de reafirmar a opção nacional pelo multilateralismo, amplia a ação de Cabo Verde na arena internacional na defesa dos seus interesses. Cabo Verde deve reforçar a parceria para a segurança com os Estados Unidos e com Portugal, bem como a Espanha, França e Reino Unido, além do contínuo estreitamento das relações com Angola, Brasil e China. Não há referência à Rússia. Os magistrados devem estar abertos à formação contínua para lá da fase inicial e ao longo do seu desempenho. É uma tomada de posição expressa pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e vem a propósito da 12ª Conferência do Fórum dos Tribunais Superiores dos Países de Língua Portuguesa, que começa hoje na cidade da Praia. Qualquer país, neste momento, tem que pôr em cima da mesa a preocupação da formação contínua dos seus magistrados. E se Cabo Verde, neste momento, de facto, está a fazer um investimento para ter o seu centro de formação de magistrados, penso que é uma excelente opção para o nosso país.
A eficiência dos tribunais, sociedades pacíficas e inclusivas e desenvolvimento sustentável é o lema do Fórum dos Supremos Tribunais. Bem feito, Moço Ramos justifica que o lema não foi escolhido de forma aleatória, mas é uma opção consciente. Para se alinhar com os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, particularmente o objetivo 16, que preconiza a paz, a justiça e instituições eficazes. Portanto, se conseguirmos levar os países que integram a CPLP na área do judiciário a convergirem em torno desses objetivos, dos ODS das Nações Unidas, já estaremos a dar um grande passo. O papel dos Supremos Tribunais na realização do direito é um dos painéis que formatam a 12ª Conferência do Fórum dos Supremos Tribunais, cuja presidência é assegurada até hoje por Benfeito Ramos. Teremos também um painel sobre as novas tecnologias e os fins da eficiência e da celeridade processual. Nesse aspecto estamos centrados, vamos centrar nossa atenção no papel que as novas tecnologias podem assumir na modernização da justiça, sobretudo em termos de eficiência e eficácia. Teremos também um painel sobre a modernização dos tribunais e, finalmente, um painel sobre a criminalidade organizada e a cooperação judiciária internacional, que, como se sabe, é um dos desafios que enfrentam os judiciários, particularmente os judiciários dos países da CPLP na atualidade. A 12ª Conferência dos Tribunais Superiores dos Países de Língua Portuguesa vai ser aberta pelo Presidente da República. A Ministra da Justiça vai estar presente. Cabo Verde, sendo o único país soberano da Macaronésia, é o país-chave que tem a responsabilidade de apresentar propostas como a solicitação da vinculação articulada dos países da CPLP ao espaço ibero-americano. É uma posição manifestada pelo doutor em Ciência Política e diretor da Cátedra Funiber de Estudos Ibero-Americanos e da Iberofonia, Álvaro Dorantes, a propósito da conferência que ele vai proferir hoje na Universidade de Cabo Verde, a articulação do espaço multinacional de línguas portuguesa e espanhola. Ailson Martins. Cabo Verde, por ser o único Estado soberano da Macaronésia, segundo o diretor da Cátedra Funiber de Estudos Ibero-Americanos e da Iberofonia, tem a maior responsabilidade em apresentar propostas tanto para os países da CPLP como em outros fora internacionais, principalmente agora que a Macaronésia é reconhecida como tricontinental. Cabo Verde pode propor a vinculação articulada dos países de língua portuguesa no espaço ibero-americano, comenzando pelo próprio Cabo Verde. Existem organismos multinacionais ibero-americanos que já são de língua portuguesa por ser ibero-americanos, mas também de língua espanhola, que realizam uma cooperação muito profícua e fructuosa entre países como Colômbia, Brasil, Bolívia ou Portugal. Por que deixar fora os países africanos de língua portuguesa? Parece como se ainda existisse uma linha invisível de Tordesilhas que separasse uma grande parte da América de uma grande parte da África. Cabo Verde pode fazer a proposta, formar parte os países de língua portuguesa ou mesmo Cabo Verde de espaços ibero-americanos. Álvaro Durantes defende que, com a aproximação dos países da CPLP ao espaço ibero-americano, haverá uma maior projeção global dessas nações. A grande vantagem é que se amplia a cooperação a outros continentes. É o mesmo sentido da CPLP, que são basicamente dois grandes objetivos, que são a cooperação multiárea em todos os âmbitos e a concertação político-diplomática, que são também os objetivos da Comunidade Ibero-Americana de Nações. Mas agora podemos ter todos juntos uma projeção global
porque não estamos somente na América e na Europa, mas também na África, com um pilar africano fundamental e uma presença na Ásia, com Timor-Leste. E a ampliação, que seja mais abrangente, esta cooperação multinacional. Basicamente é isso. Não somos só de língua espanhola, não somos só de língua portuguesa, somos todos de línguas ibéricas e todos nos compreendemos. Doutor em Ciência Política, Álvaro Durantes profere esta tarde a conferência A Articulação do Espaço Multinacional de Línguas Portuguesa e Espanhola, uma visão desde a Macaronésia, realizada pela Fundação Universitária Ibero-Americana em parceria com a UNICEF e a Fundação Canária para Ação Exterior. Os 7 sindicatos que representam os trabalhadores da saúde estiveram reunidos ontem ao fim da tarde com a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, em agenda o balanço dos 12 meses desde a assinatura do acordo com o Governo a 4 de novembro do ano passado. A informação é confirmada pelo secretário nacional do SINTAP em declarações exclusivas ao Primeiro Jornal. Os sindicatos entregaram os pareceres solicitados sobre os PCFR dos médicos e dos enfermeiros. Luís Lima nota que aguardam os PCFR da classe técnica, dos profissionais de apoio operacional e do Instituto Nacional de Saúde Pública. Para nós, o que consideramos extremamente importante é ter a certeza que no orçamento do Estado para 2025 tenha uma verba que venha cobrir o impacto orçamental para a implementação desses PCFRs. A senhora Ministra garantiu-nos que há uma reserva específica para a implementação dos PCFRs em causa, mas ainda temos de nos encontrar para avaliar dos pareceres que nós demos para a carreira médica de enfermagem. Vamos ver desses pareceres o que é que vai ser implementado em termos de custos, digamos assim, para o orçamento. Luís Lima esclarece que os sindicatos esperam agora o encontro mais alargado com o Ministro das Finanças e com a Ministra da Administração Pública, para finalmente sabermos o que é que será implementado em termos dos PCFRs, principalmente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores e também as garantias em termos de salário, né? Significa que o que é que está claro neste momento é o PCFR dos médicos e dos enfermeiros? Não está totalmente claro porque nós temos ainda de passar pela fase de saber, em termos orçamentais, o que está contemplado, digamos, para implementar todas as propostas que nós fizemos, além daquelas que estão, portanto, são propostas já apresentadas pelo Ministério da Saúde. Ao fim da manhã, os 7 sindicatos que representam os profissionais da saúde são recebidos pelo Presidente da República. O Sr. Presidente da República é uma figura que pode fazer alguma influência, não é? Mas nós vamos, portanto, relatar ou apresentar um balanço daquilo que foi o acordo que nós fizemos com o Governo em novembro do ano passado. Nós vamos apresentar algumas preocupações em relação a todo esse processo e, portanto, contar com a sua magistratura de influência e saber o que é que pode fazer para garantir, pelo menos, este acordo que nós fizemos com o Governo. Além do dossiê saúde, os sindicatos vão aproveitar a ocasião para apresentar ao Presidente da República o retrato global da vida laboral no país. O Primeiro-Ministro fala hoje ao país sobre a situação de dengue, isso a meio da manhã, e depois visita o bairro de Cobom, onde vai ter início uma campanha massiva de pulverização, uma medida de combate ao mosquito transmissor da dengue. As estatísticas do Ministério da Saúde divulgadas ontem à noite dizem que há neste momento a nível nacional 213 casos de dengue confirmados, 92 na Praia, 20 em São Miguel, 33 em Santa Cruz. Não há 2 hospitalizações no município de Santa Catarina. O número de óbitos mantém-se em 5.
O 7º Encontro Internacional de Poetas e da Macaronésia, que teve lugar de 8 a 10 de novembro nos Açores, é considerado extremamente rico e diversificado em termos de participação de poetas dos países que fazem parte da Macaronésia. A opinião é da escritora cabo-verdiana Vera Duarte. Durante o evento, Vera Duarte propôs a criação de um concurso literário da Macaronésia, cujo patrono, segundo a proposta, seria João Carlos Abreu, um dos criadores e comissário do encontro. O próximo, a 8ª edição, Ernestina Lopes, vai ser realizada nas Canárias. A escritora cabo-verdiana Vera Duarte esteve presente no 7º Encontro Internacional de Poetas da Macaronésia, que decorreu de 8 a 10 nas Canárias, e fez um balanço do evento ao Primeiro Jornal. Foi extremamente rico. Rico em termos de participação. Houve 4 painéis que foram apresentados textos riquíssimos em termos de literatura, porque abordou-se muito a escrita da Natália Correia, que o ano passado fez 100 anos, digamos, foi comemorado o centenário dela. Textos de Luís de Camões também, cujo centenário se comemorava. Falamos de Amílcar Cabral também. E os textos que saíram das comunicações são textos de uma profundidade e de uma riqueza muito boa. Isso depois virá no livro de atas do 7º Encontro, que depois é distribuído para as escolas e para as universidades. O encontro tinha 2 propósitos fundamentais. A formalização do EIPoema era um dos objetivos propostos. Além da criação do EIPoema, que já vai na sua 7ª edição e vai continuar a existir, e, portanto, a fazer enriquecer o património poético e literário desses arquipélagos, também há o impacto que esta associação pode provocar neste conjunto geral que se quer desenvolver, que é a própria Macaronésia. Há a ideia de se formalizar a criação da Macaronésia como uma região geopolítica no Atlântico Médio, tal como já existe formalizado a Polinésia e a Micronésia. Durante o evento, Vera Duarte lançou o repto para a criação de um concurso literário da Macaronésia, cujo patrono seria João Carlos Abreu, um dos criadores e comissário do encontro. Uma proposta que foi bem aceita, conforme diz a escritora cabo-verdiana. A proposta foi recebida com aclamação por todos e, portanto, eu acredito que entre este encontro e o próximo vamos trabalhar no regulamento do prémio e no próximo encontro já teremos aprovado, com certeza, um prémio literário João Carlos Abreu para os poetas da Macaronésia. É uma pessoa com um vasto currículo literário, poético. Ele é que foi o criador desse encontro. O coletivo de poetas da Macaronésia que participaram da reunião querem agora o envolvimento dos jovens nos encontros e, quem sabe, no 8º encontro, que acontece no próximo ano, nas Canárias. A NATO inaugura hoje a base de defesa antimíssil a 150 km da Rússia. Vladimir Putin considera que é uma ameaça à sua dissuasão nuclear. É uma base da Marinha dos Estados Unidos, está subordinada ao comando da NATO, EUCON, ou seja, ao comando das forças americanas na Europa. Realiza tarefas de defesa transatlântica. O presidente norte-americano Joe Biden recebe o seu sucessor Donald Trump hoje à noite na Casa Branca para garantir transparência de poder de forma pacífica e ordenada. Carlos Santos. Passam agora sensivelmente 19 minutos das 7 da manhã. Está concluída esta edição do Primeiro Jornal, como sempre com o Júlio Veracruz Martins. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.